Lucas capítulo 9, do verso de número 23 até o número 27. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, e se vier a perder ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo, que alguns dos que aqui se encontram, não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Oremos nesse instante, irmãos. Senhor, que Tu nos ajudes, que a Tua graça nos ilumine, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, por meio da Tua palavra que está sendo pregada neste instante. Senhor, como nós precisamos destes meios de graça, a fim de sermos santificados, a fim de compreendermos os processos da nossa vida, Senhor, a fim de entendermos o nosso próprio coração. Ó Pai, por isso nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Dependemos tão única e exclusivamente de Ti. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu acredito que você e eu saibamos, e até mesmo ensinamos às nossas crianças e aos nossos filhos que aqui estão, que tudo na vida tem um custo. Não sei se você já escutou aquele ditado popular, aquela expressão: não existe almoço de graça. Alguém sempre paga a conta. Alguém sempre paga um preço por aquilo que nós temos recebido. E de fato, meus irmãos, esta é uma verdade incontestável. Se nós vamos estudar numa universidade ganhando bolsa, alguém está pagando por aquela bolsa. Pode não ser você nesse momento, a sua família, o próprio governo, alguma instituição, alguma ONG, alguém assim faz. Tudo exige um custo. E esse custo não é apenas envolvendo dinheiro, não envolve apenas a vida financeira. Considera, por exemplo, um atleta. Para ele chegar aonde ele quer chegar, para ele disputar as Olimpíadas, ou então, estamos em ano de Copa do Mundo, para os jogadores que estão aí se preparando para enfrentar outras nações, seleções das nações, eles têm um preço a pagar, e um preço que envolve treinamento, dieta, disciplina, exercício. Tudo na vida tem um preço, meus irmãos, e esta realidade, ela também se aplica à vida espiritual, se aplica ao discipulado de Jesus Cristo. Se nós intentamos seguir Jesus, se nós intentamos ser discípulos de Jesus, sabemos que temos um preço a pagar por esta decisão. Não que o preço que nós pagamos, ou aquilo que nós fizemos, que vai nos garantir salvação. Pelo contrário, foi o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Foi a morte de Jesus que nos dá a salvação. É Ele quem pagou o preço por nós. Nós fomos beneficiados por aquilo que Ele pagou. Mas dentro deste processo, também temos um chamado, temos um custo a pagar. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre este custo do discipulado. É claro que o que nós vamos ver aqui não é o único que Jesus fala nas suas escrituras, nos seus evangelhos, mas engloba tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos enquanto estamos vivendo aqui. E aqui eu quero destacar um ensinamento para os irmãos, conforme os irmãos podem ver projetado aqui. O discipulado de Cristo exige o custo de negar a si mesmo continuamente e envolve consequências pela apostasia e recompensa pela fidelidade. O discipulado de Cristo exige o custo de negar a si mesmo continuamente e envolve consequências pela apostasia e recompensas pela fidelidade. É assim que nós vemos
o Senhor nos informando aqui a respeito do que é seguir. Vamos recordar um pouco o contexto daquilo que nós temos visto. No domingo passado nós pregamos que Jesus ele revela aos discípulos a respeito da sua identidade. Na verdade é o próprio Deus Pai que revela isso a Pedro, quando Jesus perguntou: o que as multidões dizem que eu sou? E os discípulos responderam: João Batista que ressuscitou dos mortos, ou Elias que voltou do céu, ou um dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro faz a sua confissão: és o Cristo de Deus. Ou então, em alguns outros evangelhos sinóticos, você é o Filho de Deus, ou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta confissão, meus irmãos, é a confissão mais importante que os apóstolos fizeram naquele momento, pois depois de terem visto Jesus fazendo milagres, e até mesmo multiplicando os pães e os peixes, eles tiveram ciência de que Jesus não era um mero profeta, como circulavam os boatos ali em toda a região da Galiléia e da Judéia, mas Jesus era o Messias, aquele de fato que, cumpre todas as promessas, as profecias do Antigo Testamento, de um descendente de Davi que viria como um rei de Israel. E eles olhavam para Jesus, eles viam estas circunstâncias se cumprindo, essas promessas se cumprindo. E Cristo então pede a eles que eles não anunciassem isso, porque como falamos, a percepção das pessoas sobre o Messias ainda estava equivocada. Elas só conseguiriam compreender o Messias de fato e a sua obra depois que Jesus morresse, ressuscitasse e fosse exaltado aos céus. Naquele momento nem os discípulos compreendiam direito, como nós vemos em alguns evangelhos sinóticos, que o próprio Pedro repreendeu Jesus quando Cristo anunciou que ele deveria morrer na cruz, que ele deveria ser rejeitado pelos fariseus, pelos mestres da lei. E Pedro disse: não faça isso contigo, Senhor, poupe-se desse sofrimento. E Cristo o repreende: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim, você não cogita das coisas de Deus, mas sim da dos homens. Cristo está mostrando aqui que eles ainda não tinham uma compreensão correta a respeito do que era o Messias. Por isso, ele fala deste custo do discipulado. Lucas associa esse episódio em que Jesus fala da sua identidade, e depois ele anuncia esse preço da cruz, porque os discípulos estavam propensos a negar todo o sofrimento que pudesse. A expectativa dos discípulos e das pessoas é que o Messias apareceria de uma forma gloriosa. Ele chegaria com um exército de anjos, fazendo sinais e maravilhas, e extirparia ali o Império Romano, faria com que o domínio de Roma caísse, assim como o domínio das outras nações também. Essa expectativa escatológica da parte dos judeus era grande, de que o Messias viria e libertaria-os da opressão política. Mas Jesus nos mostra que é muito mais do que isso que ele veio fazer. Ele de fato veio nos tirar da tirania do pecado, veio nos tirar da tirania do mundo, da opressão do mundo. Por isso ele faz esse discurso logo após dizer a respeito da sua identidade, porque assim como Jesus necessitava sofrer, que como nós vimos aqui, era necessário, existe aqui uma partícula de necessidade divina, que diz respeito à providência de Deus, assim também nós temos um preço a pagar. E aqui, meus irmãos, é a teologia completamente anti-coach. Se nós vemos aí em igrejas universais, neopentecostais dizendo: pare de sofrer, pare de sofrer. Nós vemos aqui Jesus falando: o caminho que eu vou é o sofrimento, e o caminho que vocês vão trilhar também é o sofrimento. Mas não é qualquer sofrimento. Aqui Jesus não está dizendo que a gente deve ser masoquista, se deleitar em querer sofrer, ai como é gostoso sofrer, não é isso que Jesus está dizendo, mas ele está falando de algo que nós vamos experimentar na pele, por verdadeiramente tomarmos a decisão de seguir Jesus.
Por isso ele diz, e começa dizendo nos versículos 23 a 25, a primeira lição que nós podemos tirar: negue-se a si mesmo. O discipulado de Cristo envolve sofrimento pessoal. E aqui, este sofrimento, como nós vamos ver, não é um sofrimento advindo das circunstâncias apenas, que são externas a nós, mas é um sofrimento que nós muitas vezes estamos impondo a nós mesmos por causa da nossa própria natureza pecaminosa. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? A exigência que Jesus faz dos discípulos é aqui uma condição. Se alguém, aqui não está falando de algo que você pode realmente deixar, não, se você quiser, se fizer sentido para você, entendeu? Se for algo assim, entendeu? Você deixa, negue-se a si mesmo. Não, ele está colocando uma condição aqui que é válida para todo discípulo de Jesus. Se alguém quiser, se alguém vier após mim, entendeu? Se você realmente quer ser meu discípulo, saiba de alguma coisa, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me. E esta expressão, ela é muito rica naquilo que o Senhor tem nos ensinar. Nos mostra que é uma condição que nós temos de aceitar. É quando você vai assinar um contrato de trabalho, tem todas aquelas condições, sim, né? Talvez, nós somos muito, nós passamos muito por isso. Sempre quando nós vamos acessar um aplicativo, tem lá, você declara que você está de acordo com todas as condições aqui. O que a gente faz? A gente pula, a gente arrasta para cima todas as condições, e sem ler assim, sim, eu concordo, sem saber o que está escrito ali, né? Tem muito discípulo que faz isso. Eu quero seguir Jesus assim, ó. Não, eu concordo, mas sem pensar, sem calcular, sem ler, sem prestar atenção naquilo que está acontecendo. E Jesus nos fala uma condição em letras garrafais: se você quiser me seguir. E aqui, seguir dá a ideia realmente de você ser discípulo. Porque as pessoas que tinham seguidores eram os mestres da lei, os filósofos, que andavam com uma série de pessoas atrás deles, que eram tipo um professor ensinando os seus alunos a respeito da vida, escrevendo, filosofando. E Jesus falou: olha, a condição que eu dou a vocês para me seguir é esta: eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero que vocês me paguem o proporcional ali. Eu quero que vocês neguem a si mesmo. E assim, como Jesus teve de pagar um preço por nossa salvação, o discípulo deve pagar um preço para segui-lo. Irmãos, como falamos, não existe almoço de graça. Na nossa vida temos de estar cientes disso. E aqui diz respeito a uma jornada à semelhança de Cristo. O que envolve esse negar a si mesmo? Do mesmo modo que Jesus teve de sofrer, também cabe a nós uma medida desse sofrimento na nossa vida. Não que esses sofrimentos compreendam a nossa salvação, ou vão contar para nos salvar no dia final, como muitos pensam. Mas, se nós também seguimos o servo sofredor, também passaremos por sofrimentos nesse mundo. Só que este sofrimento, ele tem uma natureza muito peculiar. Porque Jesus diz: negue-se a si mesmo. Ele fala, em termos mais práticos, recuse-se a si mesmo. Deixe a sua vontade para lá. Aquilo que você compreende como algo que te sustenta, que te faz feliz, que muitas vezes te deixa bem, muitas vezes não vai ser aquilo que o Evangelho pede de você. Não é aquilo que Cristo pede de você. É uma recusa de si mesmo. É uma recusa do seu próprio ego, uma recusa do seu próprio eu. Jesus está falando aqui de nós olharmos para a nossa vida, que muitas vezes está imersa numa cultura, imersa em hábitos que não são condizentes com a palavra, e diz:
recuse-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Se você tem desejos assim, assim assado, se você pensa assim, assim assado a respeito da vida, e este pensamento não é condizente com aquilo que a palavra de Deus nos diz, recuse-se a si mesmo. É muito mais do que nós suportarmos os sofrimentos que as circunstâncias da vida nos trazem. Aqui não está falando desse sofrimento que vem por ocasião das adversidades pelas quais passam até mesmo aqueles que não são servos de Deus, mas diz de um sofrimento próprio, um sofrimento que muitas vezes nós temos de imputar a nós mesmos, porque nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo sentido não provém de Deus. E este conceito de negar a si mesmo, ele só faz sentido quando nós o associamos a outra frase: tome a sua cruz dia a dia e siga-me. E aqui está, como diz lá em Minas, o pulo do gato. Porque pensa, para nós, eu tenho falado aqui várias vezes isso, que cruz é um sinal bonito da nossa fé, é um sinal da graça de Deus, e de fato, ela é para nós. Cristo, ele realmente trouxe um significado novo para isso, por causa da morte e ressurreição. A cruz, por mais cruel que ela tenha sido, que expressa a crueldade humana, vindo de várias culturas da antiguidade, como dos fenícios, dos gregos, dos romanos especialmente, ela foi um instrumento para mostrar graça a nós, por meio da morte de Jesus. Mas pensa no contexto daqueles irmãos. Pensa lá com a cabeça de uma pessoa que vivia na antiguidade. O que a cruz significava? Pena de morte. Quem ia para a cruz? Bandidos, assaltantes, pessoas da pior espécie. Logo, quando uma pessoa voltava para você e diz: tome a sua cruz, o que você ia pensar? Eu não sou bandido, eu não sou prisioneiro, eu não fiz nada de errado, eu não tenho nada para poder fazer para me levar a esta condição. Aqui mostra, meus irmãos, a humilhação que a cruz representava, a vergonha que a cruz representava. Era comum que todas aquelas pessoas que fossem crucificadas, elas tinham de trilhar um caminho até o lugar da sua crucificação, como foi com o próprio Jesus. Eles não eram transportados ali pelos carrinhos, pelos carros do exército romano, e ali eram crucificados. Não, a pessoa tinha que pegar um pedaço dessa cruz, eram colocadas sobre ela, ela tinha que levar ao longo do caminho, sofrendo açoites, o escárnio, a vergonha das pessoas que olhavam para ela: ó, o crucificado. Imagine tudo aquilo que o próprio Cristo experimentou, sendo vituperado pelas pessoas, sendo envergonhado pelas pessoas, pelos soldados, vendo ali, entendeu, toda aquela vergonha que estava passando, até chegar ao lugar da sua crucificação. Tomar a sua cruz e seguir, nos traz de fato esta imagem ao nosso coração, que exige um caminho de sofrimento, de vergonha, um caminho que muitas vezes não é um caminho de celebração, um caminho que não é um caminho de exultação, mas um caminho de dor, um caminho difícil que nós somos chamados a trilhar, porque nós temos de envergonhar o nosso próprio eu, temos de envergonhar o nosso próprio ego, temos de renegar a nossa própria natureza pecaminosa, temos de dizer não para nós, para os nossos desejos mais profanos, para a nossa vontade mais profana, para o nosso ego, para o nosso individualismo, que persiste dia após dia em combater os princípios de Deus, em confrontar a vontade de Deus. Como Paulo disse ali em Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Seguir a Jesus é uma morte diária.
Quando ele fala dia após dia, ele está nos trazendo para uma ação contínua, está nos trazendo para uma ação que deve ser feita diariamente. A minha avó dizia para mim o seguinte: você precisa morrer hoje. Você precisa crucificar a si mesmo hoje. O caminho que você tem de seguir hoje é um caminho difícil, porque o teu ego, ele não gosta desse tipo de coisa. Ele não suporta esse tipo de coisa. A presença do pecado ainda se faz ali notória na nossa vida. Por isso vivemos, experimentamos tantas coisas que não são condizentes com a palavra de Deus, as quais nós somos chamados a renegar. Um comentarista destaca 3 afirmações a respeito disso, que eu gostaria de ler para os irmãos. Ele chama-se Grant Osborne, um grande teólogo que nós tivemos. Ele diz o seguinte: ser um seguidor de Jesus não é uma caminhada individualista com Cristo, na qual nós decidimos o caminho que desejamos tomar e onde podemos fazer o que quisermos. É seguir o caminho de Cristo e imitá-lo. Não diz respeito ao que você quer, não diz respeito ao que faz bem para você, não diz respeito ao que você de fato sente como legal, curto isso. Muitas vezes é você imputar um próprio sofrimento à sua vida. Tomar a sua cruz significa que o verdadeiro discipulado envolve a vontade de morrer por Cristo se necessário. Quando seguimos Jesus, embarcamos em um caminho de rejeição e sofrimento, uma participação dos seus sofrimentos. E aqui ele destaca a realidade de ser rejeitado pelas pessoas. Eu vi um vídeo esses dias, meus irmãos, que me deixou emocionado. Não sei se é nas Filipinas ou algum país, a Portas Abertas sempre compartilha histórias de igrejas, de irmãos que são perseguidos por causa da fé. E eu vi um menino de 10 anos de idade, que ele passou a ser rejeitado na escola onde ele estudava, porque ele era discípulo de Jesus. Partindo do momento em que ele começou a seguir Jesus, que ele reconheceu o senhorio de Cristo sobre a sua vida, o que os amigos fizeram com ele? O rejeitaram. Não chamaram ele mais para estudar junto, não chamaram ele mais para poder jogar bola, não chamaram ele mais para brincar juntos. Tanto que no Natal ele queria ter amigos de verdade, com quem eu pudesse compartilhar a minha fé. Aí a Portas Abertas fez uma campanha de cartas que os cristãos de todo mundo começaram a enviar para ele, para dizer que ele não estava sozinho. Nas questões práticas da vida, às vezes nós pensamos naqueles que estão morrendo, de fato, dando a sua vida por nós, dando a sua vida por Cristo, entregando-se a si mesmo dia após dia, morrendo, sendo escarnecidos, sendo executados por regimes totalitários, por religiões que são completamente apóstatas e contra a palavra de Deus. Tudo isso engloba este sofrimento por causa de Cristo. Mas na prática, quantas vezes nós não somos rejeitados na nossa sociedade porque somos cristãos, porque professamos de fato ser de Jesus? Teve uma artista nesse último Golden Globes, que foi uma das premiações mais importantes ali de Hollywood, das séries, do cinema, da TV, e você via lá todos os artistas subindo no palanque, pegando o Globo de Ouro na mão, e agradecendo, e falando, e exaltando, mas ninguém fez menção a Deus, ninguém disse: eu reconheço, eu levanto esse troféu em louvor a Jesus ou a Deus. Teve uma que eu não me lembro o nome, que chegou e colocou: eu quero agradecer ao meu Deus, eu quero louvar a Jesus Cristo por isso daqui, é Ele quem me colocou. E a reação das pessoas é torcer o nariz, ou abaixar a cabeça, ou sempre se colocar a contragosto. Irmãos, ao dizermos que somos crentes em Cristo, experimentaremos rejeição, experimentaremos vergonha. Existe um caminho de sofrimento que para nós, para todo discípulo, chegará na sua vida. Talvez ser rejeitado pelos próprios pais,
talvez perder a convivência com as próprias famílias ou com os amigos do trabalho, ou então servir de chacota para os outros. Servir a Cristo vai custar tudo que nós somos. Significa renegar o nosso próprio eu, como nós falamos, a nossa própria vontade. E aqui, em segundo lugar, eu destaco para nós finalizarmos, que isso envolve consequências e envolve recompensas, certo? Jesus fala que isso é um paradoxo. Antes, na verdade, ele diz: aquele que quer salvar a sua vida, vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Isso nos mostra que isso é um paradoxo, que o mundo não vai entender. A vida, a realidade do discipulado de Jesus, implica em que, se você perde a sua vida, você ganha, porque você encontra algo que é maior, que tem muito mais sentido, que faz todo sentido na vida. Mas aqueles que querem salvar-se a si mesmo, no sentido de ganhar a sua vida, de fazer com que você ganhe recompensas no mundo todo, ganhando mundo, ganhando dinheiro, ganhando fama, ganhando status, ganhando tudo que você pode dizer, e não encontrar e não perder a sua vida por causa de Cristo, você está perdendo. Você está, na verdade, prejudicando a si mesmo. Porque tudo que você pode ter neste mundo são os elogios, a recompensa, o dinheiro que vai ser derretido, que vai acabar, que não vai ter sentido nenhum. E quando você partir para a glória eterna, o que você vai ter diante de Deus? Por isso ele fala, aqueles que, no versículo de número 25, ele vai dizer: se aquele que quiser que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará também o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos anjos. A consequência para aquele que rejeita Cristo é muito grande. Para aquele que apostata da fé, e envergonhar aqui tem esse sentido de rejeitar, de dizer não para Cristo, de dizer: eu prefiro muito mais a minha vontade do que a tua. Eu prefiro muito mais satisfazer a mim mesmo do que o Senhor, do que viver de acordo com o Senhor. Ou então diz respeito àqueles que estavam nesse caminho de renegar a si mesmo, de tomar a sua cruz, e apostatam da fé, porque não aguentam a pressão, ou porque dizem: eu não posso mais com isso, prefiro voltar à minha vida antiga, aos meus hábitos antigos, ao meu modo de pensar antigo, ao meu coração antigo. E aqui nos diz uma consequência que Cristo diz, ele adverte: todo aquele que se envergonhar de mim, o meu Pai também se envergonhará de você, no último dia. Por isso diz que é uma decisão radical, é uma decisão que conta tudo para nós, é uma decisão que remete tudo na nossa vida. E ele fala também de uma recompensa. E aqui ele fala especificamente dos discípulos, que dizem o seguinte, e diz o seguinte: em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E aqui ele estava se referindo àqueles discípulos. E o reino de Deus aqui, ele é compreendido por toda a obra de Cristo: a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a descida do Espírito Santo. A pregação de todo o Evangelho por todo o mundo, de fato. Então nós vemos aqui a ideia, meus irmãos, de que Cristo, ele de fato, ele nos mostra que aquele que de fato segue a Jesus será recompensado com o dom do reino de Deus, com o dom da vida eterna. Cristo não se alegra em ver-nos sofrer por sofrer, sofrimento sem motivo, sofrimento sem causa, sofrimento que muitas vezes não tem sentido algum, mas é um sofrimento que produz vida, é um sofrimento, é um negar-se a si mesmo que produz alegria, que produz regozijo, que produz bênçãos para nós, ao vermos o Evangelho de Cristo sendo pregado, ao vermos que a graça de Deus alcança corações, ao experimentarmos a graça de Deus em tempos difíceis e circunstâncias que muitas vezes nós não suportaríamos sozinhos. Seguir a Jesus, meus irmãos, é um privilégio. É algo que aquele discípulo que verdadeiramente sabe e reconhece Jesus,
não troca por nada neste mundo. Pelo maior dos prazeres, pela maior das riquezas, pela maior posição que nós podemos ter neste mundo, nada se compara a Cristo. Finalizo aqui com algumas aplicações. Volta lá para a primeira aplicação, pessoal da mesa, que é a seguinte: seguir a Jesus envolve crer, imitar e obedecer. Tomar a cruz e seguir Jesus envolve isso, crer em quem Ele é e no que Ele fez, imitá-lo, ouvindo as suas palavras, obedecendo aquilo que Ele nos ensina, é tendo a nossa vida, sendo moldada por Cristo, pela palavra de Cristo dia após dia, é guardar os seus mandamentos todos os dias da nossa vida. Em segundo lugar, eu destaco aqui, seguir Jesus envolve sofrimento, envolve sofrer. E eu não quero aqui romantizar o sofrimento não, meus irmãos. Não quero dizer para vocês que é fácil. Eu vou sofrer por Jesus. Não é fácil. Pare de romantizar o sofrimento. Não é algo bonito. Não é algo que para nós, ai meu Deus do céu, que legal. Não é, é difícil. Matar a si mesmo é difícil. Dizer não dia a dia para si mesmo é difícil. Quando você quer pegar o teu marido, agarrar ele pelo cabelo e esfregar a cara dele na parede, você diz a si mesmo, não. Você diz, eu sou crente, eu amo Jesus, eu não vou agir com desonra para o meu marido. Ou então os teus filhos, quando eles estão lá naquele dia que você está assim, entendeu? Cheia de coisa para fazer. Pensa, a pia cheia de louça para lavar, aquele monte de roupa para lavar, e os teus filhos gritando, fazendo e acontecendo, você quer pegar e corrigir assim na base da ira, na base da chibatada. Não é assim que eu devo fazer. Eu sou servo de Jesus. Ou então quando você lida com o seu chefe, que chega para você, olha, eu tenho uma coisa para você entregar em 1 hora, até o fim do dia isso tem que estar pronto. Do nada, você tem que criar, você tem que correr atrás, você tem que fazer. Ai meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso aqui? Você fica ansioso, você fica, eu vou pedir demissão, eu não quero mais saber desse emprego, esse emprego é chato, olha, estou cansado. Você diz para si mesmo, não, eu quero respeitar, eu quero agir com excelência diante de Deus, eu quero fazer o meu melhor. Ou então quando você olha para aquela pessoa que você julga ser insuportável, você olha para ela assim, eu tenho que demonstrar amor. Ou então você olha para aquela pessoa que te fez um mal terrível, você diz, eu tenho que perdoar. Irmãos, ou então quando você está diante do computador, do celular, e vem aquele Reels, que veio de não sei da onde, mostrando uma pessoa em trajes indecentes, em posições indecentes, que você é convidado a olhar e a cobiçar aquilo e dizer, faz tanto tempo que eu não tenho uma relação com a minha esposa, ou com o meu esposo, olha, isso vai me satisfazer nesse instante. Você diz, não. Só para a gente ter sentido naquilo que nós estamos falando, envolve sofrimento, envolve morte do teu eu, envolve você dizer não para si mesmo. E por último, seguir a Jesus envolve receber dele graça para segui-lo. Sabe como nós podemos dizer não para nós mesmos? Sabe como nós podemos dizer não e seguir o caminho da cruz dia após dia? É porque Ele fez esse caminho por nós. É porque Ele entregou-se a si mesmo. É porque Ele morreu. É porque Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. É porque Ele de fato mostrou. E por Ele, por causa do sacrifício dEle, recebemos graça para viver isso. Sabe quando isso seria possível? Na força do nosso braço, ou na força do nosso ódio, como nós dizemos? Nunca. Nunca. É por causa de Cristo que nós estamos onde estamos. Se podemos dizer assim, estou vencendo a batalha contra a pornografia,
é por causa de Cristo. Se eu estou vencendo a batalha contra a minha própria ira, é por causa de Cristo. Porque Cristo me deu um novo coração. Porque Cristo me colocou no caminho da graça e da vida. Você está disposto a ser discípulo de Jesus? Você está pronto para calcular este preço, esse custo na sua vida e dizer: eu quero, Senhor. Porque você, da mesma forma como Pedro diz no capítulo 6 do Evangelho de João: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que seria de mim se não fosse o Senhor? Que sentido a minha vida teria se não fosse o Senhor? Eu sou imprestável, pobre, pecador, não valho nada, o meu coração está aqui, ó. O mínimo pecado que eu cometo já é suficiente para me condenar à eternidade no lago de fogo. O mínimo pecado que eu possuo já mostra a pobreza, a podridão que eu sou por dentro. Mas é por causa do Senhor que eu estou aqui. É nessa esperança que eu me firmo todos os dias e sigo dia a dia, tomando a minha cruz, olhando para Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar, vamos orar. Convido ao nosso irmão reverendo Renato para nos fazer esta oração final e impetrar a bênção apostólica. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, diante desta palavra tão maravilhosa, na qual o Senhor nos chama a negarmos a nós mesmos, a carregar a nossa cruz e segui-lo, qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido, Senhor, o nosso posicionamento a partir de agora? Ó Deus, não podemos, Senhor, sair da mesma forma que entramos. Não podemos, Senhor, viver o dia de amanhã da mesma maneira como nós vivemos. Amanhã novas renúncias acontecerão, novos desafios surgirão, assim como novos desafios surgirão no decorrer da semana. E nós te suplicamos a tua graça, nós te suplicamos a tua misericórdia, nós te suplicamos o teu favor. Reconhecemos, Senhor, que segui-lo, que servi-lo, estar debaixo da tua direção tem um custo. E não é qualquer custo, Senhor. Envolve negar a nós mesmos, a nossa vontade e o nosso querer. Mas muito mais do que esse custo, é o prêmio que está envolvido. Pois nós estaremos com o Senhor na eternidade. Nós seremos reconhecidos pelo Senhor na tua volta como filhos amados de Deus, se assim guardarmos, se assim vivermos, se assim o glorificarmos. Para tanto, Senhor, eu suplico o teu auxílio, a tua ajuda para cada um de nós, pois nós necessitamos. Se a sua graça não for conosco, se a sua graça não nos sustentar, nós não conseguiremos, ó Pai. Por isso eu te suplico, auxilia-nos nesta grande tarefa, ajuda-nos a viver, a negar-nos a nós mesmos e a glorificar o Senhor na nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. E agora, queridos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém.